Para um glória a nosso Cristo, estamos hoje no dia 126 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos continuando no livro de Jó capítulo 34. E estamos vendo aqui que a soberania de Deus ela é algo que vai muito além do nosso entendimento. Deus ele cuida de uma nação, Deus ele cuida de um povo, mas ele também nos cuida de nós de forma exclusiva e individual. Então nós estamos vendo aqui o cuidado que Deus está tendo com Jó. Jó não sabia, Jó não via, Jó não tinha acesso ao que estava acontecendo do outro lado. Mas Jó cria que Deus estava com ele e que Deus estava trabalhando. Então é isso que a gente tem que crer também. E vamos lá. Jó capítulo 34. Eliú continuou. E no caso Eliú era dos amigos de Jó, era o amigo de Jó mais novo que Jó tinha. Ele já tinha ouvido os outros três amigos falar, já tinha ouvido, sabia que os outros eram muito mais idosos, ou seja, tinha muito mais experiência que ele. E ele chegou à conclusão de que ainda faltava algo a ser dito, ainda faltava algo a ser ponderado, ainda faltava algo a ser mensurado. E, aproveitando que você está aqui, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas, e vamos lá. Eliú continuou, Jó capítulo 34. Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Trataremos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça. E aí você vê coisa contraditória, né? Peraí, como é que Jó está dizendo que ele é inocente, mas Deus está negando justiça? Logo, Jó não é inocente. Esse é o entendimento humano a respeito da dor. Esse é o entendimento humano a respeito da dificuldade, do problema. Esse é o entendimento humano a respeito das aflições que o homem que sobrevêm ao homem. Mas não é necessariamente uma verdade. Na realidade, a verdade vai muito além, porque assim, o homem bom, ele também sofre. O homem bom, ele também padece. O homem bom, ele também está sujeito a acidentes, a incidentes, a problemas. E Jó estava aqui colhendo, não fruto do seu pecado. Mas vamos seguir. Apesar de estar certo, sou considerado mentiroso. Isso é o que Jó falou. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. E aí você vê como a dor de Jó era muito grande, porque ele deixava claro, olha, eu não tenho culpa, eu não tenho erro, eu não tenho falha. Mas eu tenho uma situação muito ruim. Eu não tenho culpa, eu não tenho erro, eu não tenho falha, mas a minha dor, ela tá aqui dentro. Só eu estou sentindo. Vocês podem entender, vocês podem achar, mas sou eu que estou vivendo ela. Versículo 7. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Você vê que bebe tristeza, que bebe angústia, que bebe a dor como Jó. Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios. E aí você vê, olha o julgamento chegando até Jó. Olha o julgamento chegando à porta de Jó. Foi Deus que falou que Jó é irrepreensível. Foi Deus que falou que Jó é inculpável. Foi Deus que falou que Jó é um homem que vive conforme a lei e a vontade de Deus. E agora Eliú está dizendo que não. Que Jó é companheiro dos que fazem o mal. Que anda com ímpios. E aí continua. Pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Qual foi o momento que Jó falou isso? Quando foi que Jó falou isso? Que não dá lucro agradar a Deus. Olha, nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado, em querer julgar. Porque muitas vezes a gente não sabe o outro lado daquilo. Nós podemos julgar a situação. Nós podemos julgar o que aconteceu. Mas nós não sabemos a causa. Aquilo pode ter vindo da parte de Deus. Como aquilo pode ter vindo da parte da carne da pessoa. Como aquilo pode ter vindo da obra de Satanás. Então, cada um tem uma parcela. E a gente não pode dizer, olha, aquilo que aconteceu sempre é do maligno. A gente não sabe.
Felizmente ou infelizmente, a sabedoria está muito além do nosso entendimento. Nós só podemos julgar o ato. Isso é bom, isso é mal, isso pode, isso não pode. Acima disso, não temos como mais julgar alguma coisa. E ainda assim, diga-se de passagem, o nosso julgamento é um julgamento muito mau. É um julgamento pecaminoso. E que, hoje a gente julga assim, e amanhã a gente pode julgar assado. Por isso que a nossa base tem que ser a lei do Senhor, porque ela não muda. E vamos seguir. Versículo 10. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus está o fazer o mal. E do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Você vê, fazer o mal, praticar a iniquidade não está com Deus. Praticar o mal, praticar a iniquidade não vem de Deus. Ele retribui o homem conforme o que este fez. Olha, o homem que colhe o pecado, ele não está colhendo o pecado porque Deus está colocando ele para colher o mal que o pecado fez. Não. O homem está colhendo o pecado porque ele plantou o pecado. É justamente o oposto. Deus não quer que a gente peque para que a gente não venha comer o fruto do pecado. Deus não quer que a gente roube para que a gente não venha comer o fruto do roubo. Deus não quer que a gente minta para que a gente não venha comer o fruto da mentira. Deus não quer que a gente cobice o que é do outro para que a gente não venha comer o fruto da cobiça. Por isso que Deus não quer que a gente peque. Para que a gente não venha ter que comer aquele fruto, que é mau e nos leva à morte. Agora, o fruto do pecado sempre é a morte. E Deus é justo. Se você colher o mal, se você colher o pecado, você vai colher. Se você plantou, você vai colher ele também. E lhe dá o que a sua conduta merece. Ou seja, você praticou o mal, você vai receber o mal. Você praticou o bem, você vai receber o bem. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal. De fato, Deus sempre faz o bem. Que o Todo-Poderoso perverta a justiça. De fato, Deus é justo. A justiça dele não muda. Certo é certo, errado é errado. Sou eu que tenho que me amoldar à lei dele. Sou eu que tenho que me transformar conforme o que ele diz. Quem fez o universo foi ele, não sou eu. Eu só sou criatura, ele que é Deus. Se ele estabeleceu que assim é e acabou. Para mim, não precisa de mais. Ele falou, faça isso que é certo, vou fazer. Ele falou, não faça isso que é errado, não vou fazer. Ponto. Ele não perverte a justiça. Ou seja, Deus é reto. Deus é íntegro. Quem o nomeou para governar a terra? Isso aqui é uma pergunta que os ímpios inclusive fazem, né? Quem nomeou a Deus para governar a terra? Olha, ele fez todas as coisas. Acabou. Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Volto a dizer, Deus fez todas as coisas. Acabou. Se fosse a intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. De fato, se Deus quiser, Deus faz assim, e acaba com toda a humanidade. Mas não é da vontade de Deus. Não foi da vontade do Senhor. Foi uma vez, lá atrás, em Noé. E vai ser na segunda, quando Jesus vier, para poder trazer a punição contra o pecado. Mas nesse tempo presente ainda não é. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que digo. Acaso, quem odeia a justiça poderá governar? Ou seja, quem odeia a justiça tem capacidade de governar algo? Aí você até pode dizer, mas fulano odeia a justiça e governa. Calma. A vida é um sopro. Se essa pessoa acha que governa, tudo bem. Deixa que Deus cuida. E sabe o que acontece? No tempo certo, Deus vai trazer a justiça. A justiça do homem pode ser falha e demorada. Tudo bem, nós sabemos disso. Porque isso inclusive, é um sinal do pecado. Nossa justiça ser falha e demorada. Agora, a justiça de Deus, ela nunca falhou e nunca vai falhar. E é Deus que diz, ai dos que pervertem a justiça. Ai daqueles que são maus. Ai daqueles que usam da violência.
Ai daqueles que vivem no caminho tortuoso. Porque eu, Deus, o Senhor, vou me encontrar com eles e vou trazer o justo juízo. É o que Deus falou e assim é. E vamos continuar. Você ousaria condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Olha, Deus é tão poderoso e tão justo e tão perfeito, que até aqueles que são os maiores da terra, para Deus não passa de nada. Para Deus não passa de nada. Versículo 19. Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Olha, não é verdade que ele é justo? Deus não está olhando para o rico, Deus não está olhando para o pobre, Deus não está olhando para o grande, Deus não está olhando para o pequeno, não. Deus está olhando para a verdade. Se o justo, se o rico fez o que é certo, amém. Se o pobre fez o que é certo, amém. Para Deus não há divisão. Rico, pobre, não existe isso. Todos estão debaixo do seu tribunal. Por quê? Porque ele é rei, porque ele é soberano. Acabou. Versículo 20. Morrem no momento, em plena noite. Cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas. E aí você vê, ó, em uma noite, ó, tudo isso, ó, acaba. Em uma noite, todo o governo, todo o poder, todo o poderio, toda a capacidade, toda a força que eles têm, ó, acaba. Por quê? Porque eles têm mãos humanas, eles são humanos. A vida do homem é um sopro. Versículo 21. Pois Deus vê o caminho dos homens. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a graça de Deus. Olha, pois Deus vê o caminho dos homens. Deus vê o meu caminho. Deus vê o seu caminho. Deus vê o meu trabalho. Deus vê o seu trabalho. Deus vê o meu empenho. Deus vê o seu empenho. Deus vê a minha dedicação. Deus vê a sua dedicação. Isso é responsabilidade. Deus sabe a nossa responsabilidade. Deus sabe quando empenhamos a responsabilidade e também quando não empenhamos. Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um de seus passos. Ou seja, olha, nada está escondido perante Deus. Nada está escondido perante os olhos do Senhor. Deus conhece, Deus sonda, Deus pesa. Deus entende. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Olha, Jó, deixa eu te falar. Se você se escondeu até aqui, pronto, tudo bem. Chegou o momento de você ser exposto. Chegou o momento de você ser revelado. Chegou o momento do seu pecado, da sua falha, do seu erro aparecer para todos, para que todos possam ver, Jó, que você é pecador. Que você vive no mal. Versículo 23. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Você vê, Deus, a justiça dele, ele olha e já julga. Ele olha e já sabe o que tem ali. Ele não precisa levar o homem para o tribunal, para que lá ele venha se explicar. Não. Deus conhece. Por quê? Porque ele vê os passos. Porque ele examina os passos de cada homem. Deus conhece, Deus sabe. Olha, versículo 24. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Você vê, olha, Deus não é como um homem que precisa levantar sinais, investigação, provas e fazer toda aquela parte, né, de entendimento do que foi levantado. Não. Deus não precisa disso. Deus, destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Deus, faz a roda girar rápido. Pá, acabou. Da noite para o dia. Ou seja, já você era poderoso. Hoje você não é mais. Deus fez a roda da sua vida girar. Ponto, acabou. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os
e eles são esmagados. Acabou. Olha, os homens são esmagados pelos atos que praticam. Os homens são esmagados, os homens são esmagados porque Deus conhece o passo de cada um. Por isso que os homens são esmagados, ponto. Versículo 26. Pela impiedade deles, você vê, pela maldade, pelo pecado, pela falha dos homens. Ele os castiga onde todos podem vê-los. É errado. Às vezes Deus vai castigar o homem no secreto, onde ninguém possa ver. É errado. Às vezes Deus vai castigar o homem, não necessariamente para que todos venham saber e entender, mas ali onde ninguém imagina. Mas Deus sabe. E outra, Deus castiga quem ama. Mas o homem que vive o mal, ele vive o fruto do pecado, é diferente. Aquele que vive o castigo de Deus é porque Deus ama. Deus está amoldando, Deus está transformando, Deus está melhorando. Mas aqueles que vivem o fruto do pecado, misericórdia. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Olha, que sempre chegue aos céus o seu nome, mas não como alguém que não ouviu os pobres, que não ouviu os necessitados, que não ouviu as viúvas, que não ouviu os órfãos. Não. Mas que chegue o seu nome como o contrário. Aquele que cuidou dos órfãos, aquele que cuidou das viúvas, aquele que cuidou da obra do Senhor, aquele que amou os seus, aquele que fez tudo o que podia de melhor sempre. Aquele que sempre se dedicou, aquela que sempre se dedicou. Busque ser lembrado assim. Versículo 29. Mas, se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Olha, se Deus não está falando nada, quem é que vai condenar a Deus? Ele é perfeito. Nós não. Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? Olha, se Deus se escondeu, quem é que vai poder ver Deus? A gente não tem capacidade. No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações. No entanto, ele é Deus. No entanto, ele é soberano. No entanto, ele é todo-poderoso. Acabou. Para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Acabou. Porque se deixar... Olha, isso aqui é algo muito sério, porque assim, ó, o ser humano, uma característica que o ser humano tem é a maldade. O homem é mau por natureza. Sempre que o homem pode, ele sempre vai usar o poder para poder ter benefício próprio. Assim é, essa é a natureza humana. Ajudar o outro, que nada, isso é de menos. Ele quer sempre se promover. Se Deus não interviesse na humanidade, os maus já teriam ganhado há muito tempo. Porque os maus, eles querem sempre o mal. Então o que é que Deus faz? Deus intervém. Para que os maus não venham a governar todas as coisas. E não venham a governar todos. Ó. No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações. É Deus que domina sobre tudo. Para quê? Para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Olha, se dependesse única e exclusivamente dos maus, a humanidade não tinha chegado até aqui. Se dependesse única e exclusivamente dos maus, o homem não tinha chegado aqui. É Deus que vai trazendo a história, é Deus que vai governando a história, é Deus que vai dando as cartas. É Deus que domina o tempo da história. Versículo 31. Suponhamos que um homem diga a Deus, sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo? Quando você nega a sua culpa? Olha, o que é que Elifaz está falando aqui? Algo muito simples. Se o homem diz, olha, eu não estou vendo o meu pecado, mas cadê o meu pecado para que eu não venha a pecar mais?
ele tem misericórdia de Deus. Mas e você, Jó, que diz que você nem culpa tem? Diga aí. Como é que vai fazer? Se você nem culpa tem, fala. Você tem culpa? Não, então. Se você já diz que não tem culpa, como é que você vai se justificar perante Deus? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Olha, me fale, Jó, o que você sabe. Me conte seu pecado, fale seu pecado. Alguma coisa tem, não é possível. Jó, não é possível, alguma coisa tem. Algum pecado há. Versículo 34. Os homens de bom senso, os sábios, que me ouvem, me declaram. Jó não sabe o que diz. Olha, os homens que têm bom entendimento, eles falam, Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. O que Jó está falando não tem entendimento. Ele está fora das suas faculdades mentais. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Olha, Jó não está falando a verdade. Ele ainda não sofreu o que ele deve sofrer. Ao seu pecado, ele acrescenta a revolta. Você vê, Jó é pecador e mau, por isso que ele está colhendo o que ele está vivendo. E além disso, ele está acrescentando mais pecado ainda. O pecado dele só está aumentando. Com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica as suas palavras contra Deus. Olha, as suas palavras más e perversas e pecaminosas contra Deus, que Jó já proferiu, estão sendo só aumentadas. Ao invés de Jó receber a graça de Deus, o perdão de Deus, não. Jó só está piorando a sua situação. Versículo 35. Eliú prosseguiu. Você acha que isso é justo? Pois você disse, serei absorvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu? E o que ganho se não pecar? E aí você vê, Eliú tinha tanta certeza que Jó era pecador, que ele está deixando isso claro. Olha, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Diga-se de passagem, quem foi que disse que Jó não era pecador? Que Jó se desviava do mal? Que Jó era íntegro e justo? Foi Deus. Se Deus não tivesse falado que Jó era íntegro e justo, só pelo entendimento daqueles que estavam com ele, daqueles que viviam com ele, daqueles que estavam ali ao redor dele, eu também podia chegar e acreditar, não, realmente, Jó teve algum pecado, cometeu algum erro. Mas justamente pelo fato de Deus ter falado que não, eu acredito que não. Que Jó era íntegro, que Jó era temente a Deus, que Jó se desviava do mal. Então, volto a dizer, volta aqui para a minha vida, para a sua vida. Não acredite no que o mundo diz sobre você. Não acredite no que o mundo acha sobre você. Não acredite no que as pessoas falam a seu respeito. Ora vai falar coisa boa, ora vai falar coisa ruim. Mas o que importa não é o que as pessoas dizem, o que acham. Não. O que importa é o que Deus diz a respeito de você. O que importa é a identidade que Deus tem e que escreveu você com essa identidade. O que importa é a opinião de Deus a respeito da sua vida. É isso que importa. É isso que vale. Versículo 4. Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, se os seus pecados forem muitos, que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de suas mãos? É aquela questão, é uma pergunta aqui muito séria. O que é que Deus ganha em sermos justos? O que é que Deus ganha em sermos corretos? O que é que Deus ganha em não sermos pecadores? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque assim, isso reflete a nossa natureza em contraste com a natureza do mundo. Isso reflete a luz com as trevas. Isso é um contraste muito bom entre alguém que vive para ser bom e alguém que vive para ser feliz.
Alguém que vive para ser feliz faz o que a carne tem vontade, faz o que a carne tem desejo, faz o que a carne se alegra, que é o pecado. O pecado é bom, o pecado é gostoso para a carne, mas nos leva para o inferno. Mas se alguém busca ser bom, ou seja, seguir a lei do Senhor, ser íntegro perante o Senhor, não vai viver para as coisas daqui, para a carne, não. Vai viver para o que Deus disse que é bom. Vai viver para o que Deus disse que vale a pena. Vai viver para o que Deus disse que deve ser feito. Nós sendo bom, vamos ter mérito, vamos ter benefícios. Inclusive, vamos ouvir o nome do Senhor, vamos ouvir o Senhor nos chamar nosso nome. Mas nós sendo mal, também vamos ter benefício. Vamos passar a eternidade com o pai da mentira. É uma escolha. O que você prefere? Você prefere ter uma vida que serve a Deus e passa uma eternidade com Ele? E nessa vida você vai ter muitas coisas maravilhosas, coisas que são incríveis, graça de Deus? Ou você prefere ter uma vida como você acha, como sua carne acha, e no final ficar com seu pai, o pai da mentira? O mentiroso enganador, o maldito, aquele que incita os homens a fazer o pecado. É uma escolha. Se você acha que viver o que a carne diz, que o pecado diz é bom, vá lá, viva a sua vida. Mas saiba, tudo tem consequência. Todas as coisas que fazemos têm consequência. A sua impiedade só afeta os homens, seus semelhantes. Errado. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado afeta a Deus. Todo pecado nós cometemos contra Deus. E a sua justiça, os filhos dos homens. Errado também. Quando nós somos injustos, Deus, Ele vai mostrar a sua justiça. Quando nós somos injustos, Deus, Ele prepara o justo juízo. Para poder mostrar o que é justiça. Ou seja, sejamos justos. Os homens se lamentam sob fardos de opressão. Imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador? Que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra, e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde. E aí a gente volta. Como é que ele não responde? Se, inclusive, Eliú, ele não prestou atenção no que os amigos dele estavam falando, né? Deus responde por sonho, responde por visão, responde o tempo inteiro. Nós que não temos a capacidade de ver, ouvir e entender. Quando clama, ele não responde. Por causa da arrogância dos ímpios. De fato, pela arrogância nós não conseguimos ver e ouvir a Deus. Mas quando nós nos humilhamos e buscamos a presença dele, a gente vê que o tempo inteiro ele fala com a gente. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Pois muito menos escutará quando você disser que não vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mas que é isso? Que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Você vê, o que ele está falando aqui? Olha, você está dizendo que Deus não vê seu pecado. Você está dizendo que Deus está nem aí para o seu pecado, para o que você está vivendo. Jó, você está pecando. Por este fato que você está colhendo o que você está vivendo. Mal sabia ele que foi Deus que falou que Jó era um homem íntegro. Assim é que Jó abre sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. E aí você vê. Além de tudo que Jó viveu, Jó estava vivendo uma situação ainda pior. Porque ele estava falando mal de Deus. Ou seja, só estava aumentando seus pecados.
Versículo 36. Disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. E de fato isso aqui é bom. Olha, tudo que você tem de bom não vem de você, vem de Deus. Tudo que você tem de bom, de perfeito, de excelente, não vem de você, mas vem de Deus. Lembre sempre disso. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. E aí você vê, aqui talvez ele se elogiou demais. Aqui talvez ele se, né, ele se superestimou. Não. Faça isso não. O orgulho precede a queda. Deus é poderoso, mas não despreza os homens, de fato. É poderoso e firme em seu propósito, de fato. Não poupa a vida dos ímpios. Os ímpios sempre vão colher o fruto do pecado, mas garante a vida dos aflitos. De fato, é Deus que garante a vida daquele que está precisando dele. Não tira os seus olhos do justo. Isso aqui é real. Olha, deixa eu te falar. Tem coisas que você nunca abriu a boca para pedir a Deus, mas Deus sabe. E no tempo certo Ele vai te dar, se Ele quiser. Tem coisas que você nunca teve coragem de abrir a boca para dizer, mas Ele sabe e Ele vai te tratar. Tem coisas que você tem tanta vergonha de falar com alguém, mas Ele sabe e Ele vai cuidar. Por quê? Porque Ele te vê. Ele não tira os olhos dos justos. Deus não tira os seus olhos do justo. Acabou. Fique em paz. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Quem? O justo. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram. Que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Olha, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, Deus vai corrigir aqueles que ele ama. Deus vai corrigir os justos. E quando você for corrigido por Deus, se alegre. Se alegre, se alegre, se alegre muito. Porque se você está sendo corrigido por Deus, é um sinal de que você é filho de Deus. Se lhes obedecem e o servirem, se lhes obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos dias. Se lhes obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim de seus dias e terão contentamento. Olha, isso aqui é lindo. Quando nós buscamos a Deus, buscamos ser íntegros perante o Senhor, nós só temos a ganhar. Nós só temos a crescer. Nós só temos a ganhar. Gente, eu tô falando sério para você, em nome de Jesus. Tudo que você faz para Deus, claro que os outros vão ter benefícios. Mas o maior benefício não é para os outros, mas é para você mesmo. Isso é incrível. O maior beneficiado de você fazer algo para Deus, ou seja, ser bom, ser íntegro perante a lei do Senhor, fazer o correto todo dia, não é os outros, não é para os outros, é para você mesmo. Não anos que ele nos anos que lhe restam, vão ter contentamento. Mas, se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Isso é verdade. Olha, isso é muito verdade. Vamos nos submeter ao Senhor. Os que têm um coração ímpio guardam ressentimento. Não faz isso não. Não guarda ressentimento de nada nem de ninguém não. Que nada. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Você vê, isso aqui é muito sério.
Tem gente que está com o coração tão distante de Deus, tão distante do Senhor, que mesmo quando está ali passando a pior prova, ainda não pede ajuda de Deus. Pelo contrário. Morrem em plena juventude, entre os prostitutos dos santuários. Mas os que sofrem, ele os livra. Em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. E você vê coisa interessante. Tudo depende de como nós reagimos à dor, à dificuldade. Se você reage à dor e à dificuldade sem clamar por Deus, acredite, essa dor e essas dificuldades só vai aumentar. Eu mesmo, sendo muito sincero para você, em nome de Jesus, se um fio de cabelo meu tá doendo, eu tô sentindo qualquer coisa diferente no fio de cabelo, Deus socorro, socorro, Deus socorro, Deus socorro, Deus. Eu sou assim. Porque eu descobri que quanto mais rápido eu clamo por Deus, mais rápido ele muda a situação. Mais rápido ele faz o que ele quer. Mais rápido eu me humilho a ele. Mais rápido eu me submeto a ele. Mais rápido eu volto para o caminho que ele quer que eu ande. Então qualquer coisa diferente, eu já senti ali um fio de cabelo fora do lugar. Opa, Deus socorro, Deus socorro, Deus socorro, Deus socorro, Deus em nome de Jesus. É assim. E essa é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não luto com minha força, mas é pela força dele. Eu não vejo com meus olhos, mas é pelos olhos dele. Eu não entendo a situação com o meu entendimento, mas é com o entendimento dele. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Criador, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu estou falando isso para você. Não lute com suas forças, não lute com sua capacidade, não lute com o que você entende, mas lute com a força de Deus. Clame ao Senhor e Ele vai te responder. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Quanto mais tempo você deixar, acredite, vai ficando cada vez pior. É aquela questão. O buraco vai ficando cada vez mais fundo. E para você sair, antes era só um buraquinho de 5 centímetros, que você só fez tropeçar o pé. E você vai tentando sair sozinho, tentando sair sozinho, tentando sair sozinho. Daqui a pouco, de 5 centímetros, já cobriu metade do seu corpo. Daqui a pouco, você olha para cima, tem 1 quilômetro para cima. Você está vendo o céu lá, uma bolinha lá em cima. Você está vendo o céu. Você está em completa escuridão. Cheio de lodo, cheio de sujeira, cheio de bicho. Em um local horroroso. Por quê? Porque você não clamou a Deus. Mas acredite, mesmo que você esteja aí, no meio desse buraco, que você não consiga nem mais ver o céu, se você clamar a Deus, Ele vai te tirar daí. Ele vai com sua mão poderosa lá no inferno e vai te arrancar daí. Acredite, isso eu garanto em nome de Jesus. Deus nunca virou as costas para ninguém que o busca. Busque a Deus. E Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Acredite nisso. Porque assim é. Ele fez isso comigo. Por que não vai fazer com você? Ele fez isso com todos da história da humanidade. Por que não vai fazer com você? Clame a Deus e busque a Deus e Ele vai ao seu encontro. E vamos continuar por causa do horário. Versículo 16. Ele está atirando você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. Você vê, o julgamento que cabe aos ímpios você está tendo, ou seja, logo você é ímpio. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado! Você está diante do julgamento justo que cabe aos ímpios. Cuidado, Jó! Que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Olha, você está agora colhendo o fruto do pecado. Você é ímpio. Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado. Não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Ou seja, não quero o mal dos outros.
Não queira a queda dos outros. Não queira a destruição dos outros. Não queira a aflição dos outros. Porque talvez esse seja o seu pecado. Talvez esse foi o seu pecado. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos? Ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. De fato, isso aqui a gente tem que fazer mesmo. Nós temos que exaltar as obras do Senhor, nós temos que louvar o Senhor, nós temos que engrandecer o nome do Senhor, nós temos que o tempo inteiro fazer na nossa vida um cântico de louvor a Deus. Toda a humanidade as vê de lugares distantes. Os homens as contemplam, o que é as grandezas de Deus. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Olha, só abrindo um parênteses aqui, quando a gente entende que Deus é eterno, e antes de tudo existir, Deus já é, e depois que tudo terminar, Deus já é. Quando a gente entende que ninguém criou Deus, mas Ele é, e ninguém vai criar Deus, mas Ele é. Quando a gente entende que Deus é, aí a gente começa a entender um pouquinho da sua bondade, um pouquinho da sua soberania, um pouquinho do seu poder. E eu digo para você, Deus é. Shema Israel, Adonai Elohu, Adonai Echad. Escuta Israel, um é o Senhor é um. Acabou. Quando você entender isso, nossa, sua vida vai mudar. Você não vai ter mais medo, você não vai ter mais aflição, você não vai ter mais dificuldade. Medo, sabe o que é? É travar, é paralisar. Coragem, sabe o que é? É agir apesar do medo. Medo, sentimento, a gente sempre vai ter. É normal, faz parte da natureza humana. Mas a questão é, eu vou crer, ou melhor, eu vou escolher crer no medo, no sentimento, ou em Deus, ou naquele que me chamou, naquele que colocou no meu coração determinadas coisas, naquele que colocou na minha visão determinadas coisas, naquele que colocou no meu coração determinado caminho. Eu vou colocar a minha emoção, o meu sentimento, vou colocar o meu empenho, vou colocar o meu zelo, vou colocar o meu tempo, vou colocar o meu dinheiro, vou colocar a minha vida em quê? No sentimento da carne, que pode ser facilmente conduzido por Satanás, ou em quem Deus é. Lembre-se, o justo vive pela fé. É pela fé que vivemos. Não pelo que achamos, não pelo que acreditamos, não pelo que nos dizem, não pelo que o mundo é. Não. Mas por quem o Senhor é. Pelo que Ele colocou através da sua lei. Pelo que Ele nos deu. Nós temos que viver pela graça de Deus, pela fé. E vamos seguir. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Você vê, é Ele que faz a chuva, é Ele que faz os rios, é Ele que faz os mares, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que faz a natureza. Peraí, tipo assim, Jó, presta atenção, Jó. Você está falando não é com aquele que criou as coisas e saiu da humanidade, não. Você está falando com aquele que cuida da humanidade. Você está falando com aquele que está presente. Você está falando com aquele que faz a chuva cair. Você está falando com aquele que faz a chuva parar. Você está falando com aquele que faz o rio e até o mar. Você está falando com aquele que é presente na humanidade. Inclusive, esse texto aqui, ele destrói toda essa ideia de um Deus que criou a humanidade e largou a humanidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós estamos falando de um Deus presente. Um Deus que cuida da humanidade. Um Deus que ergue a humanidade. Um Deus que vai ali colocando cada coisa no seu devido lugar, no tempo certo. E isso muda tudo. E vamos continuar. Versículo 29. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde os seus pavilhões? Qual é o homem que consegue entender isso? Qual é o homem que consegue entender um raio? A ciência pode dizer, não. Acontece uma mudança da camada, de uma camada de
de baixa pressão para uma camada de alta pressão, e daí acontece a ionização do ar, e por causa da ionização do ar é muito forte, e aí simplesmente gera aquela fagulha, né, que nós temos como trovão. Tá, a ciência pode entender esses fenômenos. Mas espera aí. O homem faz isso? É Deus? Ou é o homem que faz todas essas coisas? O homem pode dizer assim, haja trovões, haja chuva. Olha, nós temos que entender uma coisa. Nós não estamos falando de um Deus que fez a humanidade e largou tudo. Pelo contrário, nós estamos falando de um Deus que está em constante trabalho com a humanidade. Um Deus que está olhando para o justo e cuidando do justo. Um Deus que fez maravilhas e faz maravilhas. Um Deus que é presente no meio do seu povo. E vamos continuar. Versículo 30. Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar, de fato. Os relâmpagos do Senhor é algo estrondoso. Quando realmente Deus se ira, quando realmente Deus ele quer mostrar seu poder, olha, ele faz qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, qualquer ser humano, literalmente ter medo da natureza, do poder de Deus. Inclusive está escrito que os homens vão gritar, que os montes caiam sobre nós, para que nós venhamos a fugir da ira do Cordeiro. Imagina, o texto é muito claro. E se Deus quiser, nós vamos ler esse texto. Quando Deus vier com sua justiça, ai daqueles que estiverem contra o Senhor. É o que Deus fala. Ai daqueles que praticam o pecado. Ai, porque ele vem. Versículo 31. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Ou seja, Deus é soberano. Deus tem poder sobre todas as coisas. Nada foge do poder de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da mão do Senhor. Nada foge do seu poderio. Nada foge da sua capacidade. Ele é poderoso. Acabou. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho. Até o gado apressente. Olha, até o gado, até os animais que não têm um raciocínio como o ser humano, até eles sabem que a justiça de Deus está vindo. Até os animais entendem que a justiça de Deus vem. Até os animais entendem que Deus está derramando sua ira. Como é que você pode dizer que não, Jó? Como é que você pode dizer que você é certo, que você é íntegro, que você é correto, que você não tem pecado, Jó? Como é que você ainda tem a capacidade, se até os animais pressentem a ira de Deus, como é que você tem a capacidade de dizer que você não tem pecado, que você não tem erro, que você não tem falha? Como é que você ainda tem a capacidade de manter essa ideia, Jó, que você é correto? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus. E depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente. Em nome de Cristo Jesus, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Esse foi o nosso dia 126. Curte aqui, para eu saber que você chegou até o fim. Né? Chegou até essa parte aqui. Escreve aqui até, para eu saber que você chegou até o final. Se inscreve aqui para amanhã, dia 127, se Deus quiser, em nome de Jesus, estarmos juntos. E você receber a notificação aí e a gente continuar aqui. Esse livro de Jó maravilhoso, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E a lei do Senhor, durante esse ano, 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Let's bora que Deus é bom, o que importa. Até amanhã, dia 127, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez agradeço a Deus, em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Até amanhã, dia 127, em nome de Cristo Jesus. Amém.